Boa noite a todos e a todas. Hoje, Boa 15 noite. de abril de 2025, excepcionalmente, uma terça-feira, e temos a honra e o prazer enorme de estar recebendo essa queridíssima amiga Arlete Nasso. Ela acompanha essa trajetória da gente desde antes do início. Sempre que eu me lembro de população de rua, eu me lembro eu e ela andando ali no centro de Niterói, conversando ainda sobre o que fazer, como fazer. Nós dois falando sobre um projeto que está se transformando em realidade, chamado Cidadania Sustentável. Não vou dizer há quanto tempo isso aconteceu, porque senão a gente vai começar a se achar mais velho e tal. E eu e ela ainda estamos muito jovens, mas durante esse período a gente viu brotar uma linda flor que é ela. Saiu de uma menina toda inibida, encabulada, tímida, que mal sabia falar seu nome, para essa mulher linda que está fazendo um doutorado, que está agitando a todos e a todas com o tal da redução de dano. Mas acontece que a Arlete tem uma característica. Muitos de nós estudam para depois fazer. A Arlete não foi assim. A Arlete primeiro fez, e fez muito, para depois ir estudar para saber o que estava fazendo. E hoje está fazendo doutorado, pessoal, na Universidade Federal Fluminense. Depois de anos trabalhando com população de rua, depois de anos sendo abraçada cada vez que passa pelas ruas, enquanto muitos de nós se distanciam dessas pessoas, Arlete não. Arlete sabe o nome de cada um deles, cada uma deles, sabe o nome dos filhos, das filhas, onde dormem, o que fazem, como fazem. A vida da Arlete é a própria redução de dano para essas pessoas. É carinho, é afeto, é luta, é partilha. Então, tudo que vocês virem a Arlete falar, encabuladamente, ela não aprendeu no livro. O livro que aprendeu com ela. Ela aprendeu na vida. Ela foi aprendendo, vivendo, trabalhando, sem saber, inclusive, que estava trabalhando. Mas é que foi assim. Ela é uma pessoa incrivelmente afetiva, estabelece laços afetivos com a todos que os cercam. É um prazer, Arlete, ser teu amigo. Uma honra ser teu amigo. Eu queria deixar esse registro, que vai ficar guardado para a gente. Para mais tarde, quando a Arlete se mostrar e a sociedade reconhecer quem é ela, todos saberem que eu tenho muita honra, muito prazer de chamar a Arlete de minha amiga. Aliás, de chamar a Arlete de meu amor. Eu adoro chamar a Arlete de meu amor. Adoro. É uma coisa que eu gosto é de chamar ela de meu amor. Bem, Arlete, é contigo mesmo. Eu passo a ser, como sempre, seu ajudante, seu assessor. É só mandar que eu estou aqui obedecendo. Ai, gente. Aí agora como é que fala? Emocionada. É difícil, né? Coração tá aqui na boca, muito emocionada, segurando para não chorar. Hoje eu já falei que eu tô segurando, comentei que eu tô segurando já uns 5 choros que eu tenho que agendar para chorar. Agora, 6. 6 choros aqui preso. Eu tenho que agendar meia horinha aí, algum dia da semana para poder chorar. Então, gente, obrigada, Paulo. A gente já se conhece há muito tempo, né? O Paulo foi uma das pessoas que me incentivou muito também a voltar a fazer o doutorado. Tipo, você tem muito para falar, você tem muito o que ensinar na academia, não só ir lá para aprender. Então, todas as vezes que eu dizia, Paulo, eu não sei escrever, Paulo, eu só sei fazer. O Paulo dizia, sabe escrever? Sim, você vai fazer esse doutorado. Então,
muito, né, de eu ter conseguido, de eu estar nesse doutorado, foi porque o Paulo me incentivou muito, e muitas vezes brigando comigo, tá? Então, gente, é importante a gente falar um pouco, né? O Paulo já falou do papo de segunda. Então, a gente já tem, né, há alguns anos o papo de segunda, que acontece todas as segundas-feiras. Só que, como a gente tem um feriado semana que vem, a gente resolveu antecipar. Não vai ter na segunda, mas hoje, terça-feira. Então, como é que está agora a organização do papo de segunda? Cada segunda-feira tem, né, alguém que vai estar falando sobre vários assuntos, né? Então, a gente tem a primeira segunda-feira do mês, nós temos o Emerson Merri, né? Na segunda-feira do mês, nós temos o Paulo Silveira. Na terceira segunda-feira do mês, tenho eu. E na quarta segunda-feira do mês tem o Túlio Franco. Depois, né, vocês podem, a gente pode colocar de novo para as pessoas que entraram depois, mas a gente pode colocar lá no grupo essa ordem, quem é que segunda-feira e quais são os temas, tá? Para vocês saberem, para vocês poderem participar. Não só dos dias em que eu vou estar aqui com vocês, mas também com os outros. Outros mediadores também, né? Então a gente tem toda terceira segunda-feira do mês, eu vou estar aqui com vocês falando sobre redução de danos. Fala, Paulo. Só para completar a informação de Arlete, na primeira segunda-feira de cada mês, Emerson Merri nos fala sobre saúde pública de qualidade e universal. Começando desde a história do Brasil antes do SUS, que muitos esqueceram, da luta antimanicomial, etc., e atualmente o esforço que tem sido feito para destruir o SUS. Depois, na segunda-feira, é esse que vos fala, falando da questão da adição. Na terceira segunda-feira, é Arlete, com redução de danos. Na quarta segunda-feira, é Túlio Franco, sobre bio e necropolítica. Isso acontecerá até o final de junho, porque a partir de julho se inaugura um novo ciclo, onde a gente vai ter, inclusive, um curso com Ailton Krenak, toda uma vez por mês também, um curso sobre cada segunda-feira que acontecer, vai ser sobre um livro dele, o debate sobre um dos livros. Ai, que ótimo. Então, isso vai acontecer em paralelo com a gente, com Arlete, comigo e todos os demais, tá bom? Mas aí já dentro de uma outra estrutura que eu deixei para falar para a Arlete no ar, assim, para ela saber que aí ela vai dar um curso organizado mesmo de redução de danos. Isso que assim, ela não tem como dizer que não vai fazer, etc, etc. Tá bom? Bom. Beijo. Tava nem sabendo disso. Então, gente, como a gente vai estar toda terceira segunda-feira do mês falando sobre um tema de redução de danos, eu achei que interessante ter outras pessoas também junto comigo, para não ser só eu falando, né? Então, a gente fazer isso aqui em conjunto. Então, tanto com alguns convidados, quanto com vocês também que estão participando. E aí eu acho que é muito importante a gente começar, então, falando sobre o que é redução de danos, e nos próximos meses a gente vai trabalhando outras temáticas. Mas já que é redução, vamos começar falando sobre isso. Então, dessa vez, nós temos 3 convidados. E aí, a proposta é que cada um possa falar até 20 minutos, né? Cada um dos 3 convidados, né? Pode ser mais, pode ser menos, né? 10 minutos, 15, mas no máximo até 20 minutos. E que vocês também possam falar, cada um, pelo menos 3, no máximo 3 minutos, para dar tempo para todos falarem e depois fazer mais uma rodada, tá? Então, a gente vai fazer assim, até 20 minutos para os convidados, né, aqui. Depois a gente abre 3 minutos para cada um fazer perguntas, para dizer o que achou, dizer o que entende de redução de danos, o que para ele é redução de danos, como faz a redução.
tá? Então, a gente vai nessa linha. Tudo bem, gente? Como o Paulo já falou, está sendo gravado, depois o link é colocado lá no grupo e vocês podem acompanhar pelo YouTube. Então, vamos lá. Eu vou me apresentar, né? Algumas pessoas podem ter chegado depois do Paulo. Então, eu sou Arlete Inácio, eu sou cientista social, tenho mestrado em antropologia, estou fazendo doutorado em psicologia na UF. Atualmente, eu estou como supervisora da redução de danos em Niterói, né? Mas já trabalhei como articuladora comunitária na saúde mental, né? Articuladora de rede, coordenei o consultório de rua, quando o consultório era ligado à saúde mental e não à atenção básica, já coordenei serviços residencial terapêutico e a unidade de acolhimento infanto-juvenil, né? Então, além de tudo, ainda sou professora de sociologia do Estado, né? Sou professora do 2º grau. Então, esse é meu percurso e todos esses 19 anos que eu tenho de trabalho na saúde mental é todo um trabalho voltado para o território. Então, é com a população em situação de rua, é com as pessoas nas cenas de uso de álcool e outras drogas, né? É nas praças, é nos casarões abandonados, né? Enfim, então, todo o meu trabalho sempre foi mais voltado para fora dos CAPs. E aí, então, a gente vai falar aqui um pouco de redução de danos, vamos também dar algumas sugestões de livros, né, para quem quiser ler. E aí, antes de passar para a Vanusa, né, e apresentar cada um, então a gente vai Se quiser começar pela perguntar, Vanusa. Arlete, eu acho que a Márcia queria falar. Se a Márcia quiser falar, não tem problema não, que ela diz que eu estou querendo passar à frente dela. Tá nada. A gente começa pela Vanusa, depois a Márcia e o Douglas, tá? Vamos fazer nessa ordem, tá? E eu vou ficar mais para o final, que aí, né, o que precisar aí a gente vai discutindo e complementando. Então, eu vou apresentar a Vanusa Gomes. A Vanusa, ela é assistente social, né, lá no CAPS AD3 Carlos Antônio Mussum, mas a Vanusa foi durante muitos anos redutora de danos, tanto na rede de saúde mental de Niterói, como lá no Rio, né? Hoje ela está como assistente social, e acredito que a Vanusa tem muito para trocar com a gente sobre o que é a redução de danos, qual é a redução de danos que ela acredita, qual é a redução de danos que ela pratica, né? E aí a gente entendendo que a redução de danos, gente, ela é uma política, ela é uma lógica de cuidado, né, uma ética, e também ela é um conjunto de estratégias. Então, começando pela Vanusa. Boa noite a todos, todos e todos. Então, gente, foi o que a Arlete falou dessa trajetória, né, que eu tenho com a RD, né? Eu fiz a conta aqui, Arlete, estão 14 anos. 14 anos. Eu queria falar um pouco assim, né? A redução de danos, um pouco de que a gente vê dessa galera que tem na academia, né? Venho falar da prática, sair um pouco, né? Que a redução de danos a gente tem como uma prática de cuidado realizado com usuários de droga, e aquela questão que a gente sempre escuta, de uma substituição de uma droga substituir uma droga pela outra, nessa distribuição de insumos. Só que hoje eu gostaria de trazer um pouco essa redução de danos contemporânea, porque a gente vê o quê? A nossa clientela mudou, surgiram novas drogas, novos efeitos. Então, acho que a gente teve que acabar, de certa forma, aprimorando, que essa população mudou, então a gente precisa... E aí, eu vejo a redução de danos hoje, a relação que eu entendo, que ela é para além de pensar o uso da substância. Ela é uma política de ampliação, para mim, ela pensa assim, de uma política de ampliação de vida, porque tem a ver com criar estratégia de cuidado para a vida que a gente vê que é aí estigmatizada, marginalizada. E muitas vezes, assim, a gente vê a galera que estuda a redução de danos, e aí a gente poder trazer essa prática, né, que é isso, que é pensar na redução de danos cada caso, porque tem a ver com criar cuidado a partir do contexto da realidade dos usuários. E aí é possível fazer isso a partir do trabalho na cena, né? Então, assim, durante o trabalho na cena é que a gente vai ver, escutando assim, essa organização de vida desses usuários, o que vai ser possível tratar, criar, inventar estratégia de cuidado realmente eficazes. Então, embora a gente veja assim, né, que a gente tem aquilo
como profissional de saúde, tem uma coisa que é do domínio nosso, que a gente precisa mesmo fazer algumas intervenções, mas tem uma coisa que o usuário apresenta para a gente que, de certa forma, nem tudo é para todos. Então, é a partir da singularidade de cada usuário, que é nessa ampliação de vida que deixa, assim, a gente precisa cuidar e garantir o acesso desses usuários. E os nossos usuários, assim, que eu tenho visto ultimamente, desse entendimento com a redução de danos, que eu acho que se a gente chega abordando essa questão do usuário, com o usuário, a relação do uso, a gente vê que tem algo que ele domina muito bem. Então, assim, para eles, muitas vezes, a redução de danos é de você acompanhar, que eu tenho visto muito com os usuários, de você acompanhar para fazer um exame. Claro que tem a clínica da família, tem um serviço que vai fazer isso, mas é diferente. Tirar documentos com esses usuários, o pedido de moradia, que é para além da assistência, ir com eles no banco, porque sair daquele foco, né, de pensar no uso da substância. Mas tem uma coisa assim que eu vi com o longo do tempo, né, que eu pude entender, que principalmente para mim, o principal insumo que eu vejo da redução de danos, para mim, é o vínculo. Porque para acolher as demandas dessa população específica, é necessária essa construção de vínculo como ferramenta para potencializar o cuidado. Então, antes de você chegar, né, isso eu falo assim do longo do tempo, né, que eu entendi que a gente entregava, para você entregar a camisinha, para você entregar o gel, para você entregar o canudo, você precisa criar o vínculo com ele. Como é que você entra na casa de uma pessoa e simplesmente você fala assim, olha, toma isso. Então, assim, não é possível. Então, você precisa criar o vínculo que, para mim, assim, que não está escrito lá, mas assim, eu vejo ele como principal insumo. Até, muitas vezes, eu já cheguei a comentar, né, de uma vez, assim, muito tempo, algumas pessoas já ouviram falar de fazer um trabalho. Primeira vez que eu cheguei no território, eu cheguei para uma usuária e perguntei o que ela estava precisando. E ela falou para mim, assim, de uma casa. Então, muitas vezes, a gente chega no trabalho da redução de danos e a gente entende que, às vezes, precisa ofertar alguma coisa. Mas a gente precisa sentar, estar ali, ouvir, e dali partir construir alguma coisa com o usuário. À medida a gente poder fazer algumas intervenções. Hoje, né, falando assim dessa redução de danos que eu vejo assim, né, contemporânea, em algum momento lá atrás a gente viu os usuários fazendo uso de crack, com a cinza do cigarro. Hoje a gente vê, né, os usuários já usando com bombril. Então a gente precisa. Aí eu falo, quando eu trago essa contemporaneidade, por quê? Isso não está dado lá das bibliografias. Isso não tem. Você só consegue fazer alguma intervenção a partir de que você está com ele ali na cena. E aí, ele vai fazer esse uso. E como é que você vai construir com ele algo de dizer para ele assim, não nesse lugar que não vá fazer uso, mas como esse uso tem que ser feito? Então, o que a gente tem assim, visto, eu, pelo menos, a partir dos usuários que eu tenho acompanhado, é a partir desse uso totalmente muito mais prejudicial, né, inovado, de uma forma muito pior, né, que a gente via, até a questão de você poder intervir com ele, da melhor droga ele usar, que não é sobre eu dizer para ele, faça uso, e sim de dizer assim, né, porque está dado. Está dado que ele vai fazer o uso, mas de que forma esse uso vai ser feito? Como o uso da própria maconha, como o uso da própria bebida, até a bebida de uma boa qualidade. Então, as intervenções hoje, a gente vê outros tipos de bebida, a gente vê... eu várias vezes fiquei me deparando, como é que eu vou fazer uma intervenção com o usuário que ele está fazendo do crack com o bombril? E a gente vai pesquisar, e eu vejo muitos profissionais perguntando. Eu tive com uma usuária internada há pouco tempo num hospital e chegou a falecer por um uso abusivo do crack com bombril. Então, ele foi corroendo, deu várias questões com ela, e quando eu cheguei no hospital para conversar com a equipe médica, eu falei assim, mas ela faz uso do crack, porque já pensaram que era TB, porque automaticamente, tuberculose, automaticamente foi comprometendo por tudo, as vias aéreas, e falou assim, mas eu estou fazendo aqui exame de escarro, tal. Eu falei, não, mas ela faz uso do crack com bombril. Que isso? Onde está escrito isso? Então, assim, a forma de poder, até de fazer algumas intervenções, aí pensando no cuidado dessa usuária, à medida que eu cheguei lá e pude falar um pouco, o olhar para essa usuária, o cuidado com essa usuária, até descartou algumas coisas que eles estavam pensando, e falei, olha, o que acontece é esse uso que ela está fazendo. Em algum momento, tentei, junto com ela, criar algumas estratégias de cuidado para que ela não pudesse fazer o uso.
Obviamente, a gente sabe que diante do preço, né, para ela era o que é mais barato para fazer. Mas tentando reduzir algum cuidado com ela, foi possível de pedir assim, e como é essa forma que você está fazendo, se é numa lata, se é num tal lugar, se é num copo descartável, como esse copo é conseguido, como e isso foi construído, como é que você faz esse uso na cena, com quem, com o seguro, se existe alguém que você pode eleger que possa estar do seu lado se caso der algum problema. Então, é um pouco dessa RD que eu tenho observado nessa mudança e aí até mesmo de uma preocupação, porque não tem nada dado. Então, para poder ofertar o cuidado com esse usuário, é preciso você estar ali naquele lugar. E, primeiro, e principalmente você precisa, né, nesse insumo que não está escrito lá, é o vínculo. Porque eu não vejo muito acesso hoje da galera só com camisinha, que tinha uma coisa que a gente distribuía camisinha, o gel, é bem-vindo. Não estou dizendo que isso não receba, mas não é só mais isso. Quando vai fazer uma abordagem com o usuário, né? Em algum momento eu muitas vezes questionei, né? Eu não sei, acho que até uma pergunta para vocês mesmo dessa palavra substituição. Eu muitas vezes me questionei que eu entendia muito substituição por alguma coisa que de alguma forma era igual, né? Ou vocês me corrigem de alguma forma assim. E aí eu vejo quando alguns profissionais colam, né, que falam assim: por que você não passa a fumar maconha e larga a cocaína? Os efeitos, se a gente for ler mesmo lá na ciência, nos estudos, são efeitos diferentes, né? E aí também pensando, quando eu falei lá atrás, da singularidade do sujeito, não necessariamente cada droga que vai ser boa para um vai ser boa para outro, não necessariamente que a maconha é inofensiva, a cocaína, tudo vai depender da relação que esse usuário tem com essa droga. Eu, por exemplo, tenho problema pulmonar, eu não posso fumar maconha, então eu vou beber, que é a melhor coisa para mim, que vai me deixar menos mal. Então, não é um fato. Então, esse entendimento que os profissionais, muitas vezes, de alguns que atuam mesmo na área, o entendimento de que o que é RD, o que é essa substituição, porque quando você oferece alguma coisa, eu quero, pelo menos, no mínimo, a mesma coisa que me dê um prazer, ou que me sacie. Porque aí eu vou entender que eu estou substituindo alguma coisa, né? E aí, um dos motivos que, quando eu vou fazer o trabalho com os usuários no território, ou no atendimento, é procurar não usar esse termo muito assim de substituição. Embora a gente saiba que alguns usuários fazem, mas não fazem substituição. Alguns usuários usam como redução de danos, faz o uso da cocaína, eu bebi uma cerveja para a onda passar um pouco, para eu ficar mais ligado. E aí, eu nunca li isso na literatura. Eu nunca li. Muitos de vocês podem ter lido, mas eu, como o Paulo falou da Arlete, de primeiro nós fizemos ao contrário, aprendeu e depois foi estudar. Então, assim, eu não aprendi isso, que fumar, que cheirar cocaína e, de repente, fazer o uso, a onda vai dar uma leveza. Então, assim, a partir da experiência com os usuários que eu pude criar. Então, assim, eu vejo hoje essa redução de danos contemporânea. Eu acho que eu gostaria também, depois, com o tempo, ouvir um pouco de o que tem de novo aí também dessas drogas aí, o que a gente pode pensar quanto cuidado. É isso. Oi, Vanusa. Foi? Então, é isso, né? Eu acho que eu convidei essas 3 pessoas porque são pessoas que falam da redução de danos a partir da sua prática, do trabalho que eles realizam ou realizaram ali no território, né? Então, é muito importante a gente escutar e valorizar esse conhecimento. Então, vamos partir agora também para a Márcia, né, que é também redutora de danos da antiga, né? Ela trabalha tanto com a redução de danos, como redutora de danos na rede de saúde mental de Niterói, né, num CAPS 2, que é interessante, né? E também no Mané Garrincha, lá no Rio. Então, vamos lá, Márcia? Vamos lá, a Vanusa falou quase tudo, mas... Eu te amo. Então, eu acho que vou falar um pouco do começo, né, Vanusa? Você fala da atualidade. Eu queria voltar um pouquinho, assim, lá de quando eu não sabia nem o que era redução de danos, né? Que eu participo da Escola de Redução de Danos em 2010, né? A Escola de Redução de Danos foi um curso
ofertado pelo CAPS-AD na ocasião, em 2010, CAPS-AD Alameda. Está conseguindo ouvir? Está ouvindo, gente? É como se houvesse um mau contato no seu microfone. Está chiando. Tá com ruído aí no microfone. Deixa eu ver aqui se é o meu ventilador, gente. Desculpa aí. Vê agora. Tá ok? O que houve? O ruído é como se fosse ruído de interferência de outro. Deixa eu ver agora. Pô, tava tão bem. O que houve? Tá dando interferência em tudo, até Márcia, na uma tela. sugestão para você, Márcia. Desliga e liga de novo. E, enquanto isso, o próximo vai falando. Enquanto você sai e reconecta, o próximo Tá, vai vê se agora falando. foi. Vê se Foi. agora apareceu. Ah, então pode ser o sinal que deu ruim ali. Eu estou pensando aqui que eu queria falar um pouco de 2010, né? Quando eu passo a conhecer redução de danos. Foi Arlete, seu microfone está fechado. E eu tô falando aqui. Douglas, você tá aí? Vamos conversar com você. Que a Márcia vai sair, voltar. Já saí, Tudo já bem. voltei. Já Funcionou voltou. agora? Márcia já voltou. Vai, Tá. Márcia. Então, gente, achei importante a Vanusa trazer um pouco da atualidade, né? Mas eu queria voltar um pouco lá atrás, né? Na Escola de Redução de Danos de 2010. Quando, na verdade, eu nem sabia o que significava isso, né? Redução de danos. Esse curso foi um curso oferecido pelo CAPS-AD Alameda, hoje renomeado como CAPS Alceni Veras. Esse curso foi administrado pela Arlete Inácio e Alceni Veras, na ocasião, né? E aí, eu me lembro que, sim, que uma das primeiras perguntas era o que é redução de danos, né? Era um grupo bem grande, era uma turma bem extensa para esse curso, né? Que foi o curso de 1 ano, com atuação teórica e prática. E aí eu acho que é importante voltar nisso, né? O que é redução de danos, né? A gente se pergunta o tempo todo, até hoje, né? Inovando, é um trabalho de muita inovação. Naquele primeiro momento, né? Eu me lembro que algumas pessoas falavam, redução de danos é internação. Outros, redução de danos é chamar a polícia, né? Redução de danos é abstinência. E aí, no decorrer dessas atividades, desses cursos, a gente foi entendendo que redução de danos era educação ao uso, né? Inserção à atenção básica, articulação intersetorial, atendimento psicológico e social. Uma das práticas fundamentais que era e é até hoje é a troca de insumos, né? E aí, Vanuzinha, ele falou, Vanusa falou que ela entende como redução de danos o principal insumo é o vínculo. Importantíssimo, porque senão sem vínculo a gente não consegue avançar. Mas que também a gente não dá para registrar que a distribuição de insumo é um dos princípios básicos da redução de danos, né? E aí, eu fiquei pensando assim um pouco, né? Naquela ocasião, e como é até hoje,
quem é esse público, né? Esse público-alvo, né? Com quem a gente vai atuar, né? Pessoas com sofrimento psíquico. Esse também é um dos principais objetivos, né? Pessoas com sofrimento psíquico que fazem uso de álcool, né? Crack e outras drogas, sem impor a lógica da abstinência, né? Esse é o principal, um dos outros principais objetivos. E aí eu fico pensando assim, tem 3 pontos para mim, assim, de contexto, para a base fundamental da redução de danos, que é respeito à escolha do sujeito, esse é um ponto, entender o contexto territorial e o contexto social, porque se a gente pensa no mapeamento de território, né, atuação naquele lugar, a gente precisa entender todo o contexto, né? E aí, contexto, a gente, né, tem as facções, né, locais, o linguajar, o modo de vida, crenças, sinais, né, e insumos. Hoje, assim, eu entendo que a gente pode ofertar determinados insumos, mas se aquele território não apoia aquele insumo, não tem por que a gente distribuir esse material, né, esse produto, né? A gente precisa entender mesmo esse uso, esse contexto, né? Tem território que tem um determinado grupo que faz um uso de crack. Outro território, as pessoas se concentram, né, ali se organizam em aglomerados, né, para poder fazer o uso da maconha. Outros são múltiplas substâncias. Então, vamos lá. Que contexto é esse, né? Quem frequenta esse lugar? Por que elas se reúnem? A gente acha que precisa entender muito disso. Tem cenas que a gente vai, que determinadas pessoas nem estão ali para consumir droga. Elas estão ali para se resguardar de alguma coisa, né? Estão ali no espaço de cuidado, né? Se sentem segura naquele lugar. E eu queria, assim, pensar um pouquinho nessa minha trajetória em alguns territórios, né? Eu me lembro que nós, inicialmente, o meu primeiro trabalho foi no Marítimos, uma comunidade que fica em Niterói. E que comunidade é essa? É uma comunidade que tem pessoas que têm suas residências próprias, nesse lugar tem atenção básica, existe outras instituições locais, né? Trabalhar nesse local é um local que favorece a equipe da redução de danos junto ao cuidado né, desse público. E aí, assim, centro de Niterói, à noite, né? Existem pessoas que fazem uso de substâncias. Na atualidade, essas pessoas estão se reunindo mais em grupo. No passado, essas pessoas eram usos não tão explícitos assim, né? Faziam uso, mas ali espalhados pela cidade. Hoje, elas fazem um uso mais junto, diante da violência sofrida nesse território, né? Quando elas se agrupam, elas entendem que um ali está ali na defesa do outro. No metrozinho, que é no Rio, né? Que fica ali próximo à Mangueira, né? É um espaço de cena de uso de crack, né? Cena de uso de crack, as pessoas ficam aglomeradas em barracos, né? Em tendas, em ocupações muito precárias. Outras pessoas de outra localidade vão para esse lugar fazer o uso, porque é isso, né? Eu acho que na cabeça deles, né, o uso de droga é enfeiar a cidade, né? O uso de drogas então eu me junto, a gente se protege e a partir disso
a gente faz o nosso uso aqui um pouco mais seguro. Entender também, né, esse contexto das substâncias, né? As substâncias, a gente tem várias classificações de drogas, né? As drogas mais naturais, sintética, outras substâncias, né? O álcool, que é uma droga mais, né, liberada aí, entre outras drogas no mercado. Quando a gente fala de redução de danos, Vanusa também diz isso, acho que não cessa assim, o conhecimento, né? A gente precisa aí, cada dia, se aprimorar um pouco mais. Que drogas são essas novas que chegam no mercado? Como atuar, como conhecer, que oferta de insumo, né, a gente vai fazer. Para o crack, no metrozinho, muitas pessoas fazem produzem seu próprio material, né? O seu próprio cachimbo. Então, não adianta a Márcia chegar lá nesse dia ofertando determinado insumo, que talvez aquilo ali não vai ser de bom uso, né? De bom agrado para aquelas pessoas. Estou aqui pensando, gente. É isso, conhecer esse espaço geográfico, né? Terrenos baldios. Enfim, eu acho que eu posso abrir um pouco mais. Eu já não sei mais o que dizer. Tá, tudo bem, Márcia. É isso. Bora. Então, acho que é isso, né? Eu acho que a Márcia trouxe principalmente, assim, que a redução de danos, quais são os locais que a gente pode realizar, né? Porque a gente tem visto muitos redutores de danos dentro dos CAPs, né? E a redução de danos, eu acho que ela é muito mais potente quando ela vai para o território, quando ela vai para aqueles lugares aonde as pessoas, atender aquelas pessoas que não conseguem chegar aos CAPs, né? Porque se a gente tem pessoas muito graves no CAPs, pode ver que a gente vai ter um número muito maior de pessoas com muito mais gravidade no território. E a redução de danos chega naqueles lugares onde nenhum outro braço do Estado chega, a não ser a segurança pública de forma truculenta, né? Então, acho que a Márcia traz isso, que a gente vai fazer a redução de danos na rua, a gente vai fazer a redução de danos dentro da comunidade, a gente vai fazer dentro de um terreno baldio, dentro de um casarão abandonado, né? E que esse trabalho da redução de danos, ela pode ser feita tanto no indivíduo, individualmente, com cada sujeito que a gente vai encontrando no território, mas que também a redução de danos ela é feita também no coletivo, né? Então, a gente também encontra nesses espaços todos grupos de pessoas que fazem uso e a gente vai construindo um grupo junto com eles, né? Um grupo de cuidado, onde ali, muitas das vezes, um sujeito cuida do outro. Um sujeito reduz os danos dos outros, né? Então, acho que isso também é importante que a Márcia traz para a gente, tá? Obrigada, Márcia. E aí, agora, eu quero apresentar para vocês o Douglas. O Douglas, que é um psicólogo e que já trabalhou também durante muito tempo como redutor de danos, né? Hoje ele está como psicólogo do CAPS-AD Miri Manqueba. Então, Douglas, a fala é sua. Obrigado, Arlete. Boa noite a todas, a todos e a todes. Queria só fazer um apontamento aí, né? Eu sou psicólogo, mas continuo atuando também como redutor de danos, porque uma vez redutor de danos, sempre redutor de danos, e ainda assim a minha forma de estar no CAPS e estar no território é através da política da redução de danos, né? Então isso eu não dá para ficar deslocado, né? Principalmente quando eu estou dentro de uma queba e quando eu estou fora também, porque eu faço muito um trabalho territorial, né? Somente ali no território de Maré, Manguinhos, e me chama muita atenção, Arlete, quando o Paulo diz, porque de fato eu também começo como redutor de danos antes de estudar qualquer outra coisa, antes de virar psicólogo, né? E aí eu começo bem no início, assim,
o meu percurso na redução de danos, que é de fato muito por uma curiosidade, porque eu entro no CAPS como administrativo, rapidamente viro redutor de danos, em menos de um ano, e fico muito com essa demanda de querer ir para a rua, de querer atender, de querer saber como que se dá esses atendimentos. E eu começo, né, indo nas cenas, junto com outras pessoas que já estavam ali há mais tempo do que eu, mas eu ouvindo a Vanusa e a Márcia dizendo de vínculos, né, isso me faz pensar muito, sempre quando eu estou no território, assim, né, criar-se vínculos, né, eu acho isso tão importante, mas para mim tem alguma coisa que antecede o vínculo, que é o afeto, que eu trabalho sempre na redução de danos através dos afetos, porque eu acho que é o afeto que faz criar-se o vínculo, né, e é onde eu consigo manejar o sujeito. Porque eu acho que é isso, assim, eu chegar numa cena de uso tem muito a ver e conseguir abordar o sujeito, para mim passa muito pelo afeto. Através de um abraço que eles me dão, através de um beijo mesmo, assim, sabe? E isso me diz muito do que eu tenho feito nesse lugar, né? E aí, claro que a gente também entende-se que a redução de danos é uma estratégia, mas Lancet fala algo que é muito interessante, que Vanusa fala aí, né, sobre ampliação, que a redução de danos, para mim, é a tecnologia e uma ética também da ampliação de vida. E eu atuo, né, no território com uma ação, né, um projeto que é o Atenda, que funciona todas as segundas-feiras na parte da tarde, né, que é um trabalho, assim, enfim, é uma ação integrada, com atendimentos integrados, intersetorial, com outros serviços da saúde, assistência, clínicas da família. É um trabalho em conjunto, porque é isso, a gente não consegue fazer redução de danos sozinho, acho que é isso, a gente faz esse trabalho muito em conjunto, e visando mesmo, nosso foco é o foco das cenas de uso, né? Principalmente ao longo da Avenida Brasil e algumas cenas que existem ali dentro da Maré. E aí eu fico pensando, né, que quando eu inicio essa redução de danos, né, para mim é muito simples e muito fácil também, porque para mim que vem da Baixada, né, sou da Baixada, qualquer calçada vira cadeira, qualquer espaço vira consultório sem paredes, e ali se começa e se inicia a estratégia, né, que para mim é sempre pautada dentro do respeito ao cidadão, né, como ele se dá como um ser humano pertencente, autônomo também para fazer escolhas, enfim, do seu cuidado e do seu tratamento. Eu acho que a redução de danos, eu faço, né, essa redução de danos, que é do acesso, fazer com que esse sujeito sempre entenda que ele é um ser pulsante, vivo, com vida, com desejos, e que ele não está mesmo ali na beira, ele não está longe, ele da sociedade, ele, pelo contrário, ele precisa se sentir pertencente de qualquer espaço que ele queira acessar, ainda que não tenha esse lugar para ele, ainda que as outras pessoas tenham, enfim, portas fechadas, né? Eles, enfim, encontram barreiras de acesso, mas nós, como redutores de danos, estamos justamente para quebrar essas barreiras, estamos para estar juntos, fazer esses acompanhamentos, como Márcia também fala, né? Acompanhar. Acho que isso sim, nós temos que estar nesse lugar, mas eu acho que dizer mesmo, né? Eu acho que é orientá-los, é poder dar essa orientação de que eles, ainda que a gente não esteja nesse lugar, que a gente não consegue estar sempre, né? Que eles podem também fazer acesso, que isso é um direito deles, né? É um direito como ser vivo, assim, né? Primeiro porque a gente precisa, de fato, ter um cuidado horizontal, né?
Precisa existir, pensar a estratégia de redução de danos como um cuidado horizontal, né? E sem falas rebuscadas. Não gosto de falas rebuscadas, já chego na cena de uso, mas cacete, por que vocês ainda não foram pegar a porra da medicação? Caraca! E eles ficam, caraca, tio, mas... Não, eu acho que a redução de danos é isso, é você poder, eles entenderem o quanto que eles estão sendo... Estão sem imagem, o rapaz está falando que eu estou sem imagem. Tá me vendo, Vanusa? Estou te vendo não, Douglas, você não tá, só tá com som, não tá com imagem não. Ué, mas eu tô com a câmera ligada. Eu pensei que é porque você não queria aparecer. Não, eu tô com a câmera ligada. Estranho. Eu pensei que eu queria te ver, mas eu não falei nada para não causar. Mas eu tô com a câmera ligada, eu tô vendo vocês. O que será que tá acontecendo? E agora, nada? Quer sair e voltar? Tá, deixa eu sair e voltar rapidinho. Mas você pode estar com a tua câmera desligada e ver a gente. Eu tô vendo vocês. Mas eu tô com a câmera ligada. Deixa eu tentar... Mas pra gente não aparece, não. Então vai e volta. Enquanto o Douglas ele vai sair e vai voltar, gente, seguinte, a gente fez aqui um Google Forms, acabei de colocar... Apareceu, Douglas, apareceu. Então enquanto isso, então, assim, eu coloquei um Google Forms aí nas mensagens, tá? Que é para a gente saber quantas pessoas participaram, qual é a formação, né, da onde as pessoas são. Foi um formulário que eu fiz muito rapidinho, o próximo eu vou fazer mais elaborado, mas só para a gente ter uma ideia, tá? Então, quem puder preencher o formulário para a gente saber quantos somos, quem participou, tá bom? Vamos lá, Douglas. Acho que é um pouco disso, né? Assim, acho que a gente não consegue fazer redução de danos sozinho. Acho que a redução de danos ela é feita entre pares mesmo, assim, né? Isso tem a ver muito com a aproximação de você estar no território, de você Douglas, com licença, você está sem imagem de novo. Gente, eu não sou. Eu acho que eu vou deixar assim, aí, senão eu vou ficar interrompendo. Isso, vai assim mesmo. Acho que é entre pares que é feito, acho que você precisa estar presente no território, acho que você só cria estratégia, você não cria estratégia sozinho, porque você não consegue ditar para o outro que o outro precisa fazer, que o outro tem que fazer. Acho que o outro também tem essa autonomia para dizer qual é a melhor forma de cuidado para ele, né? E eu sempre estou ali para ouvir o que é que ele tem de demanda, eu sempre pergunto, o que é que eu posso te ajudar? Né, o que eu posso ser útil para você? Diz aí. Né, eu penso um pouco nisso, assim, nessa linha de raciocínio da redução de danos, assim, que é muito da aproximação, que é de você estar perto, é de você poder construir, e sempre estar dizendo para esse sujeito da importância, né, que é de criar vínculos também, e é acesso à educação, à moradia, enfim, à saúde, enfim, acho que essa é um pouco da estratégia que eu utilizo, assim, né? Acho que, para além disso tudo também, tem algo que é, como eu torno a dizer, né? Dos afetos, que, para mim, constrói muita coisa, assim. Eu acho que ele constrói vínculos que não é todo mundo que consegue chegar, né? Acho que a gente precisa pensar também na redução de danos, que não está só para os usuários de álcool e outras drogas, mas que a redução de danos está para todos, né? Porque a gente também fica muito objetificando a redução de danos que é só para usuário de álcool e outras drogas, e que não, a redução de danos também está para todos, assim. Tá para quando a gente bebe pra caceta e fica de ressaca no outro dia e esquece de beber água, sacou? Acho que tem isso, assim. Acho que a gente precisa se atentar também. Enfim, acho que é um pouco disso, assim. É isso, Arlete. A minha redução de danos eu gosto muito de fazer de forma mais próxima e afetuosa. Porque senão eu toda vez me pergunto, assim, né? Que porra de trabalho faço eu se eu não me perguntar onde estão os meus afetos sobre essa relação com o outro? Acho perfeito, Douglas. Fala, Márcia. Levantou a mãozinha. Não, eu gostei muito dessa colocação do Douglas, né? Me perguntaram esses dias, tem uma ação territorial, tem que abordar aquele grupo lá na cena de uso.
como que eu faço? Eu não sei fazer isso, estou nervosa. E eu acho que é isso, né? A gente aprender a chegar, né? Pedir licença, né? A gente está invadindo o espaço do outro, né? Um colega diz, né? Um espaço que ninguém nos chamou, né? Eu acho que a gente precisa pedir licença, se colocar e se colocar mesmo do jeito deles. Douglas ainda brincou aí, sem muito dedo, é isso. Enfim. É isso, né, Márcia? Eu acho que isso que o Douglas fala, né? De a gente chegar com afeto, chegar falando do mesmo jeito que eles falam, dando papo reto, eu acho que é quando a gente consegue ali criar um vínculo mais forte, mais rápido, né? E aí, gente, eu acho que é importante, né? Quer falar, Vanusa? Pode falar. Eu queria até completar um pouco o que o Douglas falou ali, que eu achei importante, que tem uma fala que a gente tinha por muito tempo, né? Que redutor de danos não é qualquer um que serve para ser redutor de danos, mas assim, é só para explicar um pouquinho, porque eu acho que a prática da redução de danos ela está para todos. Mas eu achei importante quando ele falou assim, eu acho que não é também, tem que ter muitas vezes essa disponibilidade, sim, do corpo de estar para poder fazer esse trabalho com esses usuários. Porque aí eu vou falar um pouco da categoria, né, RD, que a gente tem visto, né, só para levantar a bandeira mesmo, né, que a gente tem visto aí a cada momento todos sendo redutores de danos. E aí, às vezes, não existe mais um critério de entender se a pessoa realmente está para aquele serviço, mas não é no sentido assim que eu estou tentando dizer, para não fechar como se isso é uma coisa que só eu, o Douglas e a Márcia somos diretores e outros galera que estão aí. Mas a pessoa tem que se doar, porque para praticar redução de danos é óbvio, ela está na vida, todos nós praticamos, sabe? Seja com droga lícita ou ilícita. Eu acho que a gente tem que pensar porque se todos nós não falarmos de alguma forma, né, da mesma linguagem, sabe? Eu acho que isso se perde. E aí quem perde também são os usuários, porque o próprio usuário já tem um estigma com a própria redução de danos, né? Que para ele é muito difícil, porque é o sofrimento que fala do desejo da abstinência. E quando encontra ou profissionais que não falam a língua, né? Que não é dizer assim tudo pela bibliografia, mas eu acho que é nessa coisa mesmo do natural. Isso complica bastante. Então, acho que é um pouco do que você falou lá na frente. Acho que a Arlete também começou falando de a gente ver redutores de danos também. Tem um redutor que também não está no território, tem redutores de danos que estão hoje em dia aí numa contratação que a gente vê que a pessoa mesmo ela não está para o serviço, ela não está com essa disponibilidade de corpo mesmo. Uhum. Então, gente, falar um pouco assim, então, né, como eu vejo a redução de danos, do que eu entendo para a gente abrir para o pessoal. Eu falo, quando eu vou falar de redução de danos, eu gosto muito de fala, Paulo. Quer falar agora, Paulo? Eu queria falar assim, eu queria jogar muita pimenta na comida e também gasolina na fogueira. Porque, assim, tem uma questão que o redutor de danos, quando ele fala sobre redução de danos, ele fala do mesmo jeito quando ele está praticando a redução de danos, ou seja, ele fala sempre, eu acho, talvez, quem sabe, pode ser, talvez, se esquecendo que ele está numa sociedade impositiva, autoritária, e acaba que o redutor de danos ele não se impõe perante o restante da sociedade. Parece que o redutor de danos está eternamente pedindo licença para poder existir. Eu conheço, por exemplo, não conheço você, Vanusa, que está se sentindo provocada, e a ideia é provocá-la mesmo, entendeu? Mas eu conheço bem a Arlete. A Arlete é exatamente isso. Ela fora, quando não está falando de redução de danos, ela é uma pessoa impositiva, é uma pessoa que sai da frente, senão ela passa por cima. Quando ela está vestida de redutora de danos, ela é toda delicada, toda gentil, toda humilde. E aí as pessoas parecem, que quem não conhece a Arlete, parece que a Arlete não conhece redução de danos. Parece que a Vanusa, que todos, Leonardo, todos a Márcia, não trabalham há tantos anos com redução de danos, porque eles falam, eu acho,
eu acho, parece. Gente, não acha, não. Vocês têm certeza, cara. Quem trabalha o tempo que vocês trabalham, fazem o que vocês fazem, vocês têm certeza. Vocês não precisariam, por mim, fazer doutorado de porra nenhuma. É só uma questão social para efetivar o saber de vocês, né? Mas, fora isso, está na hora de vocês deixarem de falar, eu acho. Está na hora de, a hora que estarem falando com essa sociedade autoritária, perversa, racista, fascista, vocês poderem serem autoritários, poderem dizer assim, darem porrada na mesa, entendeu? Aprender a dizer, é assim, cara. Quem faz diferente faz errado, porra. Quem chega na cena de uso cagando regra, está cagando errado, está fazendo besteira, não está fazendo redução de danos. Redução de danos, Leonardo, sem afeto não existe, não é só você que faz a redução de danos sem afeto. É porque sem afeto ela não existe, cara. Sem afeto é repetir o que a vida faz com eles, né? É repetir todo o que os levou à droga, o que os levou à cena de uso. O que você faz quando você está lá de coração aberto é mostrar para eles, efetivamente, que eles são gente como a gente. Estão ali vivendo uma situação ocasional, mas só isso. Não é? A vida deles não se resume àquilo. A vida deles é muito mais do que Passou aqui já da hora. Gente, então, só concluindo, Arlete. Ó, os 3 minutos, hein, eu Paulo? prometo que eu calo a boca. Está vendo como ela sabe ser positiva? Está vendo? Aí ela vai começar a falar de redução de danos, vai começar, eu acho, pode ser, talvez, quem sabe. Você que acha que eu falo assim de redução de danos. Quem já me ouviu falar sabe que eu não faço isso, Paulo. Quando você estiver discutindo sobre redução de danos. Estou esperando. Bora, Paulo. 3 minutos, gente. Antes de abrir para as pessoas que levantaram, é porque eu não falei a minha fala. Eu deixei o Paulo falar porque eu pensei que fosse alguma coisa sobre a organização da roda, né? Então, que era alguma coisa que estava estava faltando alguma coisa, né? Ou então alguma coisa que eu não tinha feito. Então, assim, eu não falei ainda a minha fala, eu vou falar e depois eu coloco aqui para vocês. Então, continua com a mão aí levantadinha, tá? Para quando eu terminar. Então, gente, quando eu falo da redução de danos, eu acho importante a gente entender algumas coisas, né? Que a redução de danos ela é uma política, a redução de danos ela é uma ética de cuidado e que a redução de danos também é um conjunto de estratégias. Então, a gente não pode esquecer disso. Tá? Então, é importante que a gente entenda que quando a gente fala da redução de se trabalhar com a redução de danos nos serviços, que é uma política, tá? E que a pessoa não pode escolher se ela faz ou não redução de danos dentro do serviço. Então, a gente tem, quando a gente fala das diretrizes do SUS, né, a gente vai falar a gente vai trabalhar a partir da integralidade, da equidade, da universalidade. A gente pode escolher ou não trabalhar com isso dentro do SUS? Não. A gente é obrigado, a partir do momento que a gente entra para o SUS, a gente tem que seguir as diretrizes. Para a redução de danos, também é a mesma coisa. Então, existe portaria, existe uma política, existe diretrizes. Então, se você é um profissional, seja de que formação for, está trabalhando no serviço de saúde, você é obrigado a trabalhar a partir dessa estratégia. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas eu acho que tem que ser abstinência. Então, ou você sai do serviço do SUS, né? Ou você coloca isso que você acha dentro do teu bolso. Quando você estiver no SUS, você trabalha a partir da redução de danos e quando você sair, você vai trabalhar com outra lógica. Então, a gente tem a Política Nacional de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Outras Drogas, né, de 2003, em que ela vai colocar que a redução de danos é um conjunto de estratégias voltadas para aquelas pessoas que não querem, não podem e não conseguem parar de fazer uso, né?
Então, ela vai estar ali colocando isso e explicando o porquê da redução de danos, que eu acho que também é importante que a gente possa estar discutindo isso com os nossos pares, né? Então, quando na política se coloca que é a redução de danos, a explicação disso é porque a redução é de baixa exigência, porque com a redução de danos, você tem como uma proposta que o sujeito que faça um uso das drogas, ele chegue no serviço do jeito que for possível para ele chegar. Então, que ele chegue intoxicado ou não, né? Muitas das vezes, é o que eu falo, se o cara usou até 7h59, 8 horas abriu o CAPS, ele vai entrar. Né? É como ele consegue chegar, é como é possível para ele chegar. Né? Então, a redução de danos, ela é uma escolha por conta disso, por ser de baixa exigência. Então, a gente precisa ler essa política, a gente tem que levar isso para dentro do CAPS, porque eu ainda vejo muito profissional da saúde dizendo que não trabalha, que não concorda. Então, sai, pede para sair. Tá? Então, isso é importante. Então, a gente tem que ler. Além do que é colocado também o trabalho intersetorial, que é importante, né? Então, a gente, quando trabalha com a questão do usuário de álcool e outras drogas, a saúde mental não vai dar conta. Então, os profissionais, né? E a gente tem que construir uma rede. Então, eu vou ter que falar com a educação, eu vou ter que falar com a atenção primária, eu vou ter que trabalhar com assistência, com a moradia. Enfim, eu tenho que trazer esse conjunto de instituições, eu tenho que trazer também a sociedade para esse cuidado com o usuário. E outra coisa importantíssima, o trabalho territorial. Né? A gente vê que os CAPs atualmente estão para dentro do CAPs. E não pode, a gente tem que estar para fora do CAPs. Os CAPs estão cada vez mais encapsulados. Né? A gente entende que a gente está passando por um momento, né, em que os serviços, muitos deles, têm aí as OSs, por exemplo, né, em que traz para os profissionais uma carga de trabalho burocrática, principalmente, muito grande, onde a gente não tem tantos profissionais, onde a gente não tem recursos, mas a gente tem que tensionar esse trabalho no território, é a saída. Tá? Então, eu acho que é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente leve isso para os serviços e que a gente lembre da portaria 1028 de 1º de julho, que ele vai determinar o que é redução de dano e quais são as ações da redução de dano. Então, a gente tem aqui 2 materiaizinhos para levar para as nossas reuniões de equipe, para falar com os nossos gestores e com outros profissionais que não querem trabalhar. A redução de danos também é uma ética, não é só uma estratégia. Tá? Então, que ética é essa? É uma ética em que eu respeito as escolhas do sujeito, aonde eu trabalho, eu faço uma construção de autonomia desse sujeito, tá? Aonde eu vou estar ali com aquele sujeito também numa formação política. Redução de danos, ela não é pura e simplesmente pensar no cuidado com o corpo, uma questão clínica, né? Ou uma questão, não só uma questão também psicológica, individual, é uma questão também social. Então, quando eu penso no trabalho da redução de danos, eu tenho que pensar nos direitos humanos, eu tenho que pensar na construção da cidadania, nos direitos que aquele pessoa que faz uso de drogas tem. Então, a redução de danos também é política. A gente, quando vai fazer o trabalho de redução de danos, não é só falar de insumos, não é só falar de acesso aos serviços, mas é falar de direitos dessas pessoas. Tá? E a importância, e aí vem, né, a construção das estratégias de cuidado. Então, se eu trabalho só estratégia, mas eu não cuido de uma ética, eu não estou fazendo redução de danos. Se eu falo para uma pessoa, olha, você vai parar de usar 5 bujudinhas e vai usar só uma, isso não é redução de danos. Não, mas eu não diminui a quantidade. Isso não é redução de danos, porque você não construiu com o sujeito, você não viu se isso era possível para o
sujeito, se para ele isso fazia sentido. Então, gente, a redução de danos, ela tem que entrar, essas estratégias, em conjunto com essa ética de cuidado. Uma ética também antimanicomial, ou como diz o Davi, o Davi Emiliano Camargo, uma ética antimanicolonial. Né? A gente também tem que discutir também a decolonização também do cuidado. Tá? Então, eu entendo desta forma a redução de danos, tá? Desta forma ampliada. E a redução de danos, como a gente está dizendo aqui, não é só falar da droga, é falar do sujeito. O cuidado é centrado no sujeito. Então, numa redução de danos, eu vou falar sobre amor, eu vou falar sobre trabalho, eu vou falar sobre relações familiares, eu vou falar sobre sexo, eu vou falar sobre emprego, eu vou falar sobre vida. Isso é redução de danos. É disso que se trata. E aí, para fechar, para dar a voz a vocês, é importante, vou dar um exemplo de um grupo de redução de danos que a gente está fazendo numa praia em Itaipu. A gente faz um grupo de redução de danos na areia da praia de Itaipu. E o que está sendo discutido agora? Está sendo discutido, primeiro, que eles estão vendo que eles são a última geração de pescadores, e isso traz uma angústia. Eles estão entendendo que não vai vir outros, os seus filhos não vão ser pescadores, e a questão do meio ambiente, como está degradado, né? E que isso está impactando na pesca, na quantidade de peixe e no seu sustento. E isso é o que a gente tem discutido. A gente não tem falado de droga, isso é redução de danos. E uma das coisas que saiu desse grupo de redução de danos foi fazer um documentário, que a gente já está preparando esse documentário, que é um documentário onde eles possam falar dessas memórias, deixar registrado essas pessoas que já se foram, né? Deixar registrado quem está agora, como o trabalho é feito. Né? Então, é um resgate de memória e também de deixar uma herança para o futuro. Isso é redução de danos, é vida, não é só droga. Droga é um pontinho na vida desses sujeitos. Tá bom, gente? Então, vou abrir agora aqui para cada um, começando aqui com o Cris. E aí, gente, vamos tentar aqui 3 minutinhos para cada um? E aí, a gente faz, depois, 3 minutos para cada um. Depois que todo mundo falar, a gente faz de novo. A gente volta de novo para aquela pessoa que falou primeiro, tá? Então, a gente vai fazendo assim. Vai, Cris. É porque está escrito Cris, né? Se apresente de onde você é. Cris, está sem som. Se apresenta, diz de onde você é. Está sem som. Tá ruim? Ainda tá ruim. Cris, eu vou passar para Adriana. Sem som. Vamos, Adriana, você tá aí? Oi, boa noite, pessoal. Com eco, hein, gente? Tá com eco, hein, gente? Tá com eco, Adriana. E agora, consegue me ouvir? Sim. Então, eu sou a Adriana, eu sou cuidadora do SRT, né? E eu gostei muito de vir participar sobre essa roda de redução de danos, né? Porque, para além do afeto, como o Douglas falou, eu, na minha cabeça, sempre achava que a redução de danos era... vamos limpar aquele indivíduo, vamos ajudar aos pouquinhos. E eu estou aprendendo que nem sempre. Eu acho que cada indivíduo a gente vai ter aquela singularidade, né? De saber o que vai ser possível para ele dentro do contexto da história dele, dentro do contexto que aquela substância representa para ele. E que é muito para além do que eu imaginava o que é o trabalho de redução de danos, gente. Um trabalho muito lindo. Obrigada, Adriana. Vamos, Cris. Fica sem som. Seu microfone Desliga esse microfone. Foi. Fernanda? Oi, boa noite. Conseguem me ouvir? Eu gosto de me apresentar sempre dizendo que eu sou uma mulher
preta, favelada, depois eu sou psicóloga, né? Então, da onde eu venho e a minha cor sempre chega primeiro que qualquer outra coisa, então assim eu me apresento, e com muito orgulho, né? Eu não fui estagiária do Douglas, agora eu estou aqui mais frustrada ainda, que era para eu ter sido, mas a minha instituição não deixou. Mas eu fui. Douglas, lembra de mim, não? Que eu cheguei toda animadona lá no Miriam Makeba, só que deu problemas burocráticos na faculdade na época. Ah, que pena. Mas eu não desisti, e no finalzinho da faculdade eu queria ter certeza se o que eu tinha era desejo mesmo de trabalhar com o público AD, né? E eu faço estágio pelo Paulo da Portela. E ali eu fico encantada com a redução de danos, só que quando, assim que eu me formo, eu chego para a prática, tudo que eu lia ficava um pouco em discordância com as possibilidades de prática, que é muito do que a Vanessa, foi a primeira, que a Vanessa disse, né? E essa conversa aqui me trouxe um gás danado. Vanusa, desculpa, perdão. E essa conversa me deu um gás danado para continuar trabalhando, porque às vezes eu fico questionando se realmente o que eu pratico, né, é uma redução de danos. E quando ela diz, né, que é o teu território, e perguntar pelo menos como é que você está, já é um cuidado, já é redução de danos, né? Porque ali chegou primeiro o afeto, que essas pessoas muitas vezes não têm o contato, né? É redução de danos, então isso vai dando um gás assim, eu estou com altas expectativas para os nossos próximos encontros. Assim. Ai, obrigada, Fernanda. O Cris voltou? Não, né? Então vamos para a Sandra. Sandra? Oi? Você levantou a mãozinha. Levantei. Boa noite, gente. Boa noite. Sou aqui de Rio Branco. Cheguei atrasada, que eu estava trabalhando. Então, um pouquinho para vocês entenderem quem eu sou. Trabalho na Secretaria Estadual de Educação e no Centro de Convivência e Cultura. Também faço parte de uma cooperativa para pessoas com transtornos mentais e de uma associação também. Tudo voltado a pessoas com transtornos mentais. E sou membro da REDUC, Rede Brasileira de Redução de Danos de Direitos Humanos. É ruim pegar o bonde andando, mas enfim. Eu quero pegar primeiro a questão acho que foi o Douglas, né, que falou a questão de afeto, a redução de danos, a gente tem que ter afeto. Acho que, na verdade, a gente lidar com qualquer tipo de cuidado com pessoas, acho que tem que ter afeto, não é somente na redução de danos, né? E quanto, assim, eu gostei muito da fala da Arlete. Isso, eu muito, demais. Vamos conhecer algumas pessoas do Rio aí, né, que eu estou meio sem contato com as pessoas, estou com mais com contato das pessoas em São Paulo. E assim, acho que muito interessante isso que você falou da questão da política, né, que a redução dos danos é uma política. Acontece, Arlete, que quando as pessoas, os profissionais que hoje estão no serviço, né, estou falando aqui em Rio Branco, onde eu moro, eles vêm da universidade, aí depois fazem um concurso e tal, eles não sabem nem o que é saúde mental, entendeu? Ao que outras drogas, redução de danos, entendeu? E muito menos, né? Então, eu penso que assim, quando uma pessoa vai fazer o meu concurso, está lá no CAPES AD, aqui, né, que eu estive lá semana passada, ela vai no bem para estudar, né? Pois eu estou aqui trabalhando nesse lugar, eu vou ter que estudar sobre a política de saúde mental, sobre a política de drogas, redução de danos, né? Todas essas políticas. E é o que eu não vejo, entendeu? Não sei como é que está aí no estado de vocês, mas aqui no Acre eu não vejo. A redução de danos aqui já teve, eu acho que acompanhou muito no contexto assim, do Brasil, né, no início dos anos 2000, que teve um boom da redução de danos, e tem um monte de coisa acontecendo. A gente também tem que lembrar que algumas coisas ainda são as mesmas, né? Por exemplo, nós não temos ainda o profissional de redutor de danos, não existe essa profissão, né, como lei, né? Acho que a escola de redução de danos, eu conheço uma, né? Acho que é lá no Nordeste, lá em Pernambuco. Então, assim,
E eu acho que na política atual também, desse governo, eu acho que foi a pior, para a área da saúde mental, para mim, foi a pior gestão essa que está sendo do Lula nessa área. Né, ao contrário das anteriores, né, onde foi construído, né, eu sei que foi destruído pelo governo anterior, etc, etc, mas eu acho que, assim, então, a questão da abstinência das comunidades terapêuticas, eles estão meio que ganhando aí, vamos dizer assim, essa parada aí, entendeu? Ainda o Ministério da Saúde ainda tem mais, dando mais financiamento para as CTs do que para RAPs, né? Uhum. Então, só para finalizar, semana passada eu fui convidada, porque eu já fui gerente do CAPS Álcool e Outras Drogas, é o primeiro CAPS aqui do Acre, e eu fiquei muito chocada quando eu fui falar sobre acolhimento, vínculo e projeto terapêutico singular. Fiquei muito chocada quando um determinado momento falou assim, não, porque os usuários aqui, não sei o que, tem alguns que estão em situação de rua, não tem a roupa e não sei o que, a gente tem um uniforme. Eu falei, como é que é? Um uniforme? Eles têm um uniforme? Aí me mostraram lá, é um uniforme listrado, entendeu? Verde com branco. Aí eu falei, não, mas é só para o pessoal do acolhimento noturno, não é para todo mundo. Eu falei, não interessa. Aí eu joguei para vocês, vocês precisam refletir sobre isso na reunião de equipe, né? Nas assembleias com os usuários, eles querem o raio desse uniforme, né? Então, assim, só para vocês verem, assim, o nível que é, né? Outra coisa que me deixou chocada foi ter lá, já tinha, quando eu trabalhava, uma questão de segurança, mais segurança patrimonial. Agora, quando eu cheguei, tinha um homem e uma mulher, e assim, né, armados na entrada, assim, né, você chega, assim, no primeiro cômodo, na recepção, assim, tem aquelas duas pessoas ali, entendeu? Que não tá para segurança patrimonial ali, entendeu? Que a função deles é essa, não é outra, né? Obrigada, Sandra. Então realmente, isso, tá? Realmente está complicado mesmo. A gente tem visto, por isso que eu estou falando, a gente precisa andar aí com as leizinhas ali, precisa de educação permanente no CAPS. Não passou, não sabe? Os CAPs têm que fazer educação permanente. Vamos, Cris, já que o Cris voltou. Oi, eu saí eu estava no tablet, boa noite a todos, estava no tablet e não estava saindo som, né? Então, entrei no celular. Agora vocês me ouvem bem, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Sim. Então, boa noite a todas, todos, todas. Eu me chamo Cris Lacerda, eu me identifico como uma pessoa não binária, tá? Tenho 52 anos, sou dependente químico, estou sem usar as drogas da minha adicção, vai fazer 10 anos no dia 25 de maio, mas faço uso de cannabis como redução de danos na minha vida, né? Já passei pela rua, um determinado momento da minha vida, fui internado no Manfredini, fiquei 2 dias no Manfredini, depois fui para o Francisco Espínola, fiquei mais 78 dias internado lá, né? Tudo isso antes da reforma psiquiátrica, 2011, de todo esse babado todo de CAPs, né? E hoje trabalho como agente redutor de danos na UAA-Guita, que é vinculado ao CAPS Raul Seixas, aqui no bairro do Encantado. Sou ativista LGBT também, sou presidente fundador da ONG Gardenia Azul Diversidade, do coletivo de saúde Transdiversos, só de pessoas trans, e também do Fórum TT do Estado do Rio de Janeiro e do Fonatrans. Bom, e também faço doutorado na FRJ em Planejamento Urbano e Regional. E sou mestre na mesma disciplina, passei 20 anos na educação com professores de História, Filosofia e Sociologia. Bom, a partir disso daí, vem a minha questão, né? Primeiro, eu vejo que há uma certa diferença no trato mesmo, na ação concreta de você fazer um trabalho de redução de danos no território e no equipamento
institucional, né? Eu gostaria assim que fosse pontuado um pouco mais, se a Márcia puder falar um pouco disso aí, que ela entrou nesse assunto, dessa relação, dessa diferenciação, melhor dizendo, né, nas ações de cuidado, né, da redução de danos, na criação de vínculos entre uma pessoa que está no território e uma pessoa que está num espaço institucionalizado, né? A segunda questão que eu gostaria de trazer também como pergunta é que onde eu moro, em Gardênia Azul, onde eu tenho inclusive a minha ONG, que é uma ONG LGBT, mas a gente não fica numa bolha, né? Toda ação que a gente faz para a nossa comunidade, primeiro é para a nossa comunidade, né? Mas todas que estão ali, né, ao redor também são atendidas pelas nossas ações, não só a população LGBT, como distribuição de cesta básica, né, e outras coisas de assistência social. E a gente quer justamente criar um núcleo de redução de danos para atender o território, que ali na Gardênia Azul, entre o Gardênia e a Cidade de Deus, tem uma cena de uso muito forte, muito intensa, né, que é justamente ali embaixo da linha amarela, onde tem aquele entroncamento, né, onde a gente faz aquele, onde você sai da linha amarela, cai na Ayrton Senna, você faz aquela volta, já cai na Cidade de Deus. Ali tem uma cena de uso muito forte, a gente queria desenvolver um trabalho ali, né? Só que a gente não sabe como começar. E aí vem essa questão. Quais seriam, né, Arlete? Você que tem o seu já projeto, qual seria esse caminho das pedras que nós, né, que estamos iniciando, poderíamos ter? A terceira coisa que eu queria pedir para finalizar é que eu dentro da introdução aí que você deu, haverão vários encontros, né? E assim, que tenha uma pauta específica aí que fale da nossa comunidade, não só das pessoas atendidas pelas ações de redução de danos, mas também uma outra que também aborde a questão de nós, profissionais trans, que estamos dentro desse trato da redução de danos. Obrigado a todos aí por me ouvirem. Obrigado, Cris. Faz um favor. Vocês estão me ouvindo, então, né? Faz faz o seguinte, eu coloquei um forms de presença. Lá no forms tem sugestões no final. Coloca lá essa sugestão, tá bom? Para ficar registrado. Eu vou fazer o seguinte, acho que a Silvia Helena não falou, e aí depois que a Silvia Helena falar, a gente pode passar para a Márcia, a Vanusa e o Douglas responderem. Além da Silvia Helena, tem outra pessoa, sem ser a Márcia, a Vanusa e o Douglas, que eu não chamei aqui para falar? Porque para mim aqui seria só a Silvia Helena. Tá certinho, então? Tem ninguém que levantou a mão e não falou, não? Beleza. Vai, Silvia. Arlete, só uma coisa. Reposta lá esse forms, porque como eu saí e voltei, eu perdi as mensagens. Tá, vou botar. Obrigada. Oi, boa noite, gente. Eu sou do interior de São Paulo e nunca trabalhei com redução de danos. Mas como tem esse curso, eu gostaria de saber como fazer redução de danos. E no meu caso, nem seria na rua, mas com pessoas próximas. Eu sempre convivi muito com usuários de cannabis. Conheço, não considero a cannabis uma droga, considero uma planta, mas sei que ela tem efeitos colaterais. Um deles é a pessoa ficar sem objetivo, se ela usa o dia inteiro, ela perde a iniciativa, perde a vontade. Então, eu já vi num grupo de Rastafaris que tinha um projeto de construção, uma pessoa de fora, mas que já tinha o respeito daquele grupo de Rastafaris e que também era usuário de maconha, dá o seguinte conselho: olha, vocês decidam primeiro o que vão fazer, depois fumam, aí vocês fazem. Então, eu considerei isso uma redução de danos,
porque ele ensinou uma estratégia de como lidar com a substância para que a substância não atrapalhasse o trabalho. E aí eu fiquei, vocês falaram bastante do afeto, de como desenvolver isso com os usuários, mas eu fiquei me perguntando quais seriam as estratégias materiais, práticas, para cada tipo de substância. Porque eu não sei, por exemplo, quais os danos que a cocaína causa ou que a heroína causa. Então, como esse é um curso, eu resolvi perguntar. Obrigada, Silvia. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que é só isso. Obrigada. Então, gente, eu vou passar para a Márcia, Vanusa e o Douglas para poder responder as perguntas que foram feitas e também, antes dessas perguntas, eles já tinham levantado a mão, então também tem algo que eles querem colocar. Mas antes disso, deixa eu só ler aqui nas mensagens. Diego, boa noite. Que aí tá, né? Sou Paula, que tá escrito Diego. Sou Paula, enfermeira do CAPS AD3 no município de São Lourenço, de Minas Gerais. Estou me apaixonando pela RD. A Sandra Ortiz, que já falou, né? Psicóloga, trabalha na Secretaria Estadual de Educação e no Centro de Convivência e Cultura, que é membro da REDUC. Acho que a gente precisa conversar, hein, Sandra? Aí a gente tem aqui o William, que ele diz: boa noite, meu nome é William, sou artesão do CAPS AD aqui em Maricá, faço das minhas oficinas uma linda redução de danos. Temos o prazer de juntos desenvolver algumas oficinas, dentre elas destacando a oficina Gourmet, Sabores da Vida, onde resgatamos receitas de infância, trazendo boas lembranças. Adorei! A Teles fala aqui: parabéns pelas lindas experiências. Paulo Silveira, eu entendi suas observações sobre a postura dos redutores, mas acho que nós podemos ser firmes em nossas posições e também ter docilidade para debater as questões. Acredito também que a dúvida seja o princípio da crença. Em minha experiência na cena de uso da Avenida Brasil, o Hotel Profeta Gentileza, era uma unidade de apoio para a redução de danos. O acolhimento era feito em parceria com o Miriam Makeba. Teles também fala, né? A questão da população de rua também precisa ser pensada a partir da ótica da ocupação do espaço público e a sua importância na vida das cidades. Maravilhosa. Então, gente, vamos, Márcia. Depois, Vanusa, Douglas. E não esqueçam de preencher o Google Forms que eu coloquei aqui nas mensagens. Cris, vou ver se eu consigo te responder, né? Não existe acompanhamento, né? Do sujeito se a gente não pensar o território, né? O CAPS, essa instituição, ela está lá naquele lugar, né? Com uma placa. Algumas pessoas, né? Elas têm assim, identificam que elas estão com questões voltadas, né? Questões AD voltadas com sofrimento psíquico, elas vão bater na porta, né? Do CAPS para esse acompanhamento. Agora, nas cenas de uso, nesses espaços, nas vias, nos espaços públicos, são pessoas que estão ali numa vulnerabilidade tão grande que talvez não consiga chegar nesses espaços institucionais. E aí a gente tem uma frase, né, pronta, mas que eu levo para o resto da vida, que é o acompanhamento a essas pessoas extramuro, né? Eu acho que não é simples o acompanhamento a essas pessoas extramuro, eu queria dizer assim, disso, é um trabalho que dá trabalho, né? Eu acho que está numa construção de projeto com essas pessoas, né? Não é algo muito, não é protocolar, requer um tempo, um processo, né? Uma construção, se colocar no lugar do outro,
se colocar no lugar de escolha do outro, né? Respeitando a singularidade. Enfim, Vanusa, eu acho que você pode me ajudar um pouco nisso, Douglas. Vamos. Gente, só cuidado que eu estou aqui vendo os horários, hein? Então, Vanusa 12, depois a Maria levantou a mãozinha. Vai, Vanusa. Tá, eu vou responder o que o Cris falou, que ele fala que é da Gardênia Azul. Então, Cris, eu sou do CAPS AD Mussum, estou no carro Mussum, CAPS 3, então a gente trabalha por eixo. Por incrível que pareça, a Gardênia, ela é, se eu não me engano, do eixo da CDD. E é essa cena que você vê ali embaixo do viaduto, né, pegando a ilhazinha que a gente fala ali perto daquela antiga fazenda, ela é abordada pela equipe de redução de danos, no caso, os redutores de danos do CAPS AD Mussum. Então, a gente faz toda sexta-feira, a gente, né, que sou da equipe, né, toda sexta-feira, abordagem no território, quando há necessidade também, tem o KINAR que faz um trabalho ali. Então, essa equipe, essa galera ali, ela já é abordada. Teve um período que intensificou muito, foi no período da pandemia. A gente chegou a fazer testagem, a gente faz acompanhamento ali, a clínica que de acesso para essa galera que está ali, geralmente, alguns deles são do Hamilton Land. Então, muitas coisas que é feito com os usuários, tanto da demanda do Hamilton Land, a gente trabalha com o Hamilton Land, trabalha com o KINAR, e se caso tiver, dependendo da complexidade do caso, a gente também aciona a UPA, e ali tem o CRES, que também está próximo, tem o CRES lá na Taquara da cidade da CRES, desculpa, tem o CRES, tem o CRAS. Então, todos esses dispositivos, a gente faz serviço junto. Então, assim, depois, se você puder, pode até passar pela Arlete ou pegar o meu contato, que eu achei muito interessante dessa ONG que você falou aí. Eu não sabia, a gente recentemente... Vanusa, tanto você quanto eles, vocês também estão lá no grupo do Papo de Segunda. Vocês podem pegar o telefone lá de vocês, um do outro, ou se quiser também, pode colocar aqui, Vanusa, eu sou o Cris, que às vezes não aparece o nome lá na listagem, tá? Tá, porque a gente faz um trabalho lá, já é feito, tá? E outra coisa que eu queria também um pouco assim, só o que a Silvia falou, que me chamou a atenção, né? Que ela fala assim, de saber um pouco das drogas, dos efeitos. Silvia, né? Silvia, tem algo assim que a Arlete vai poder falar? Tem algo que até que eu falei um pouco no começo, né? Desculpa, oi? Não, eu vou falar sim, pode falar, que eu também vou. Tem algo que a gente, que quando você estuda lá, a cocaína faz tal efeito, uma é uma droga depressora, outra deixa o cara eufórico, isso, aquilo, mas a gente pode até estudar sobre as drogas, pode até, mas, como eu falei, desse cuidado que você tem, de você acompanhar o usuário, cada sujeito vai reagir com o uso da droga e do contexto de vida que ele tem. Se eu faço um uso de álcool e eu almocei e Arlete não fez nenhum uso de comida, obviamente o efeito do álcool no meu organismo para a Arlete vai ser diferente. Então, isso tudo você só vai saber como é que cada efeito de cada droga, embora tenha lá tudo dito diante da ciência, a partir de cada usuário. Então, a droga vai agir no corpo de cada um de acordo do contexto de vida que ele tem. Então, mesmo que a gente passe para você todos os efeitos que a droga faz, que está lá dado, você vai descobrir depois, na prática, que cai tudo por terra. Nem tudo é como está dizendo, porque vai depender da vida do usuário. Mas a Leti vai te explicar um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho mais. Douglas, quer responder uma das perguntas, Douglas? Claro. Eu não sei se vocês estão me vendo, eu estou com a tela ligada. Não. Tá. Continua a gente vendo. É uma pena. Então, Silvia, eu queria complementar o que a Vanusa disse, assim, né? Porque, de fato, nós temos aí substâncias que são estimulantes, outras depressoras, depressoras, e a gente precisa entender que cada organismo, de fato, vai reagir de uma forma, e aí, dentro desse contexto, entender o que eu posso fazer para que esse sujeito faça um uso seguro, né? Que esse efeito seja, independente da droga que ele esteja usando, não cause nem tenha um impacto avassalador na vida desse sujeito, ou até no corpo desse sujeito. E aí eu queria também muito poder falar com o Cris, que ele pergunta, né, sobre a redução de dano dentro das instituições, né? Eu acho que
a prática dessa redução, ela se dá... Primeiro que a gente lidar com uma prática de baixa exigência, como a Arlete diz, né? Eu acho que é só receber o usuário quando ele chega, porque quando você consegue ofertar uma alimentação, quando você consegue ofertar um banho, um descanso para esse sujeito, isso já é redução de danos dentro da instituição, porque eu acho que ninguém, por exemplo, consegue dizer das suas angústias, do que está acontecendo com fome. Ninguém consegue poder dizer do que está atravessando a sua vida, por exemplo, quando ele está sujo, quando ele realmente tem a noção que ele tá fedendo, sabe? Que minimamente ele precisa tomar um banho para se sentir digno e pertencente de estar naquele espaço, né? Eu acho que a redução de dano, essa prática da redução de danos dentro das instituições, ela parte num lugar da baixa exigência, de você só poder receber o sujeito, né? Ele receber e chegue do jeito que tu estás, que aqui a gente conversa, né? Acho que tem muito a ver com isso, sim. E quando você consegue ofertar um pouco mais de escuta, uma escuta para esse sujeito dentro do... Porque se ele chegar no serviço, ele quer alguma coisa, muitas das vezes ele também não consegue dizer, né? E às vezes saem ações. Mas quando você consegue dar um ouvido, uma escuta para esse sujeito, eu acho que isso já está ali fazendo o efeito da redução de danos. E lembrando também que só dele estar no CAPS ou em qualquer outro serviço já é a redução de danos, porque ele está num serviço de saúde que está ali para acolhê-lo, né? E aí ele está deixando de fazer um uso, está deixando de estar em vulnerabilidade naquele momento, seja na rua, né, seja garimpando, para estar dentro de um serviço onde uma equipe num todo está em torno para o cuidado desse sujeito. Obrigada, Douglas. Eu vou falar, depois eu passo para a Maria e depois para o Paulo. Então, Silvia, acho que foi a Silvia, né, que falou das estratégias. Existe um livrinho que eu posso depois até colocar lá no grupo, que ele está em PDF, que ele vai falar lá da redução de danos para cada droga. Isso que você está pedindo? Redução de danos para álcool, redução de danos para cocaína, para heroína. Tem lá. Só que seria bom. Tá, só que aí o que você tem que entender é que como aquela redução de danos que tem lá é uma redução de danos muito clássica, né? A gente trabalha hoje com uma redução de danos, mas com uma visão ampliada. Então, tem lá, vamos lá, redução de danos para álcool, pode ser, vai estar lá, se alimentar antes, tomar bastante líquido, não misturar com outras drogas, não dirigir, tem lá. Né, o que é. Só que a redução de danos, você não pode, pura e simplesmente, chegar e tentar impor isso para o sujeito, porque ele pode não querer saber sobre isso. Né? Isso não pode não ser uma questão para ele. Para ele, a redução de danos vai ser conseguir tirar uma documentação. Então, você chegar para ele dizendo, olha, você faz uso de álcool, você tem que se alimentar, você tem que beber, você não pode dirigir, você não pode misturar com outra substância, para ele não vai fazer sentido nenhum. A redução de danos tem que fazer sentido para aquela pessoa, sabe? Então, a redução de danos, você tem que construir com ela. É uma corresponsabilização, sabe? É uma construção de autonomia. Então, por mais que você tenha isso, que você pode ter isso em mente, que você pode precisar, o que você tem que entender na redução de danos para fazer isso, que serve também para o CRIS, primeira coisa quem é esse sujeito? Como é que esse sujeito vive? Como é que ele chegou naquela situação? O que ele está querendo naquele momento? O que está sendo possível ele querer? Né? O que eu preciso construir com ele de cuidado que pode não passar pela droga? Pode ser querer um abrigo, pode ser tirar uma documentação, pode ser arrumar uma mulher, pode ser retomar os vínculos com as famílias e você nem precisar falar sobre as drogas. Entende? Então, a redução de danos é isso. Não existe essa redução de danos. Ela vai ser construída com cada sujeito. E aí, eu vou colocar lá depois no grupo esse livrinho para você, mas entenda, aquilo ali não dá para ser seguido.
a redução de danos você tem que construir com o sujeito. E aí eu vou colocar lá. A gente tem um livro muito legal do Domiciano Siqueira, que morreu ano passado, que ele vai falar numa sociedade com drogas. Então, ele fala tanto da redução de danos como desse cuidado. A gente tem também esse livro do Carl Hart, onde ele vai falar também da redução de danos, vai falar do uso de drogas e vai falar principalmente que a melhor estratégia para se pensar numa redução de danos, numa prevenção, é pensar, construir com o sujeito um projeto de vida. Tá? Temos o Malart também, que ele vai falar da redução de danos nos Estados Unidos, na Holanda, Inglaterra, e vai falar da história de redução de danos. Então, gente, a gente tem que ler também, para a gente cada vez mais ter essas informações e ver o que serve, o que não serve, do que eu vou utilizar. Então, eu vou também passar para vocês, tá? O que tiver em PDF eu coloco, o que não, eu boto a referência. Maria, depois Paulo. Tá, obrigada, Arlete. Nada, senhor. Entendi. Ficou claro. Maria? Oi, boa noite. Arlete, eu estou aqui porque o Júlio César, ele foi meu professor e ele falou de você em várias aulas que eu tive com ele. Está me ouvindo? Júlio Nicodemos. Isso mesmo. Então, assim, ele falou muito de você e hoje, assim, eu estou, assim, encantada realmente com esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Você, assim, para mim foi além do que ele falou. Então, eu estou aqui, eu precisava te passar isso, porque o Júlio falou muito de você nas aulas que eu tive com ele. Muito obrigada. Nada. Bora, Paulo. A gente está chegando para o final, hein, gente? 9h52, em 10 horas a gente fecha aqui. Eu queria retomar a questão da Helena sobre o efeito da droga. É só para lembrar a todos que o efeito da droga, existem 2 efeitos possíveis. O efeito causado no organismo de cada um, e aí ele é mais ou menos constante, né? E o efeito que esse efeito causado causa em mim, ou seja, vamos a um exemplo concreto. A maconha, ela é vasodilatadora, portanto, ela é vasodilatadora em todos aqueles que fizerem o uso da maconha. Mas eu posso gostar de estar vivendo naquele momento o efeito da vasodilatação. Aqui vai me dar uma moleza, uma calma. Outro, por exemplo, pode não gostar. Eu posso, por exemplo, né, antes de ter uma relação erótica, antes de namorar, fazer o uso da maconha, e ela, com a vasodilatação, ela vai transformar todo o meu sistema nervoso periférico mais sensível. E, com isso, ela vai me trazer o maior prazer. Já se eu estiver sentindo frio, usar a maconha não vai ser bom. Eu vou sentir mais frio. Então, assim, e além disso, o efeito específico da droga, ele é ensinado a gente. Sabe por quem? Por quem nos apresenta a droga. Então, quando a gente usa a primeira vez, a gente vai em busca de uma sensação. Então, voltando à maconha, né? Todo mundo chega e diz, não, porque a maconha me faz, eu fico com o maior sono. Aí o outro vai, experimenta a maconha e não sente sono. Aquele grupo vai dizer o quê para ele? Ah, não bateu. Ainda não fez efeito em você. Aí lá pela 10ª vez o cara sente sono. Aí alguém repete para ele, está vendo? Agora bateu. Não é que agora bateu, é que naquele momento o organismo dele estava propenso a isso. Então, o efeito da droga, ele é específico.
Você vai pegar, por exemplo, a maconha é uma droga, uma substância usada hoje quase que no planeta como um todo, né? E você pode fazer um levantamento de o que cada população, cada sociedade se refere à maconha de uma forma, para uma coisa, para uma forma. Os tupis, os habitantes originários aqui do Brasil, eles usavam a maconha, o óleo da maconha, para a mulher parir, antes dela parir. Aí você diz assim, todos os tupis? Não, não eram todos os tupis que usavam. Alguns, de algumas regiões. Então, só reforçando e terminando, Arlete, né? Quando se fala que você tem que fazer um projeto de redução de danos, é singular, específico para aquele indivíduo, para aquele momento do indivíduo, é exatamente por isso. Porque no momento seguinte, ele pode estar usando a mesma substância, seja legal ou ilegal. Redução de danos não é só para droga, né? Aqui a gente está trabalhando a questão da droga. Mas não necessariamente. A gente pode usar estratégia de redução de danos para obesidade. Né? Em vez da pessoa comer, por exemplo, macarrão, come alface. Isso vai dar uma tranquilidade, vai satisfazer a oralidade dela, mas ela não vai engordar. É redução de danos. Se eu vou andar de carro, eu uso cinto de segurança, é redução de danos. Né? Aliás, eu particularmente não gosto do termo redução de danos para o uso de drogas, principalmente no trabalho com adolescentes, porque na abordagem inicial parece que a droga só traz danos. Não, não traz, não, é muito gostoso. Eu, por exemplo, adoro usar maconha antes de ter uma relação sexual, antes de ter uma relação erótica. Então, assim, é necessário que a gente tenha esse sentido, né? Se a gente quer trabalhar com alguém que tem, a gente reconhece nele como um cidadão único, a gente também tem que construir e saber que estamos construindo momentos únicos, como quaisquer outros. Isso. Gente, vamos lá. Eu acho tem um livro, né, já que o Paulo falou aí sobre criança e adolescente, que eu gosto muito, do Marcelo Sodelli, que ele fala sobre ações redutoras de vulnerabilidade relacionada à questão do uso de drogas. É um livro bem interessante, que depois a gente possa colocar lá. E a Gilberta Axeraldi também, quando ela vai falar sobre crianças e adolescentes, que ela fala sobre uma educação para a autonomia do uso de drogas. Ela também não usa redução de danos. Também é ótimo. E depois também, quem quiser, eu posso colocar lá. Então, gente, já são 9h58. Nós combinamos de seguir até as 10. Redução de danos... sobre o que é a redução. Tem muita coisa que eu poderia falar, assim, eu posso passar um dia inteiro dando uma aula sobre o que é redução de danos, mas a gente aqui tem 2 horas, né? Então, queria agradecer a presença da Vanusa, da Márcia e do Douglas por ter topado estar aqui conosco, né? Por compartilhar todo o aprendizado de vocês. Queria também agradecer a todos que ficaram até agora com a gente. Agradecer o Paulo por ter me colocado, né, nessa roda de conversa, por ter me convidado. Me convidado não, que ele me obrigou. Ele falou, você vai estar, tá? Falei, tem como dizer não? Não, você já está. Então, obrigada por isso. O link dessa gravação, ele vai estar depois lá no grupo do WhatsApp. Não saiam do grupo, porque vai ter tem outras rodas de conversa de outros temas e da redução de danos também, tá? Então, a gente vai continuar. A gente tem uma página no YouTube, né, com essas gravações, quando você clicar, vai para lá. E a gente tem no Instagram também a página do Observatório das Adições Bruce Alexander. Entra lá para seguir e me segue também, arletinacio.rd, tá bom? Vocês poderiam abrir a câmera para a gente tirar aqui fazer um print? Antes do print, completando,
é o seguinte, nós temos também um site onde tem muito material lá, né? Não é pouco. A gente podia, inclusive, Arlete, abrir uma aba no site de redução de danos, só para redução de danos, onde pudesse postar tudo isso, inclusive suas gravações, suas palestras, debates, etc. Ótimo. etc. Botar né? os materiais lá também, E né? todos os materiais, isso, pode fazer lá só para redução, uma aba de redução de danos. Ótimo. Né? Então, assim, e além disso também, pessoal, essa roda de conversa é aberta a todos e todas e todas e todos os nomes que se queira dar, aqueles que queiram participar, independente de qualquer característica individual, social, ou seja lá o que for. Portanto, convidem, chamem as pessoas para vir para cá, seja população de rua ou não, seja pós-doutor ou seja analfabeto, para nós pouco se dá. Então, isso daqui é uma roda de conversa para construção de conhecimento, e essa é uma das finalidades do observatório, e, portanto, cada um que traga o seu conhecimento para cá, para conversar, para expor, e a gente ir aprendendo um com o outro. Convidem, participem. Né? Arlete, sempre abertos. Arlete, eu coloquei meu telefone. Arlete, coloquei meu telefone lá aí no chat. Eu depois já peguei. Tá, preencher aquele formulário também. Mas eu já peguei. Gente. Ô, Paulo. Tá. Paulo. Pois não, Vanusa. Olha, eu adorei o seu toque aí, eu acho que isso é dessa apropriação. Há muito tempo eu escutei essa fala que você teve hoje, né, na época quando eu tinha supervisão com o Francisco Leonel, né, e ele falou muito essa propriedade que a gente tem enquanto redutor de danos e que a gente tinha mesmo que mudar dessa sabedoria que a gente tem, dessa apropriação que a gente tem, né, e foi bom você ter chamado a atenção para a gente. Principalmente assim, eu ouvi, falei assim, é verdade, porque precisa a gente ouvir de uma outra pessoa do trabalho que a gente faz, dessa potência que a gente tem, que é para além da academia, para a gente se valorizar, que não infelizmente, a gente vive num mundo hoje que precisa ter um diploma, mas é isso aí que você falou. Então, assim, eu vou guardar e vou me policiar nesse sentido de, quando for falar da redução de danos, falar com propriedade, sabe? Isso, eu gostei muito de ouvir isso da sua parte. Tá. Olha, obrigada, gente. Paulo, você consegue, você está no computador? Vanusa, pode pegar meu telefone com a Arlete, pode pegar, agora mesmo, se você quiser, anote meu telefone aí, a gente pode conversar sobre isso. Ai, Paulo, coloca no grupo para a gente poder pegar, eu quero também, interessei muito. Pois é, peraí. Estou botando aqui, ó, 21... Coloca o acesso ao site, Olha, picotou, que até a internet está boicotando. O Paulo também está no grupo do WhatsApp. No grupo, meu telefone. Perfeito. Os recados aqui, ó. 21 987 960 454. Repetindo, 21 987 960 454. Lá no nosso site, gente, tem muitos livros e muito artigo aberto. Tudo que tem no site é para ser usado sem custo algum. É só chegar lá, é livre acesso. Tá, gente, o Paulo está lá no grupo do WhatsApp. Se alguém não conseguir pegar, é só falar lá, Paulo, passa seu contato. Ou está... Vamos tirar foto, por favor. Arlete, alguém está no computador. Abre a tua câmera. Pronto, a minha câmera está aqui. Tirar foto que você quer. Arlete, você não está aparecendo. Eu estou aparecendo? Não, Arlete, eu acho que a única pessoa que apareceu o tempo todo fui eu. Eu não estou aparecendo. A minha câmera está aberta. A câmera está aberta. A minha câmera está aberta. Teve algum problema? Arlete, alguém aí? Silva, abre sua câmera. Márcia, Regina.
E Douglas, as A suas minha câmera está aberta, Paulo, mas não está aparecendo. Eu já Mas saí e tá entrei. aparecendo e a da Peraí, Arlete gente, aparece só a foto dela. Arlete, Gente, abre a câmera. Arlete fica Paulo, já atrás está do aberta, não está funcionando, não sei por quê. Olha só, Paulo, já você tem alguém de consegue... bebidol no Peraí, sexto-day. gente, Vou pelo tirar amor o de print, Deus. hein? Vou tirar. Olha Tira o o print. passarinho, hein? Olha o passarinho. Cadê? Peraí, não é tão simples assim. Pronto, acho que tirei. Bota lá no grupo, Paulo. Outros aí podem tirar também. Tem que ser alguém com menos de 40, Paulo, fazer certas coisas aqui na internet. Então, Pois gente, é, boa eu noite. tô velho. Gente, boa noite. Já são 10h06. Amanhã é dia de trabalho. Boa Mês que vem noite a tem todos mais. e a todos. Tchau. Prazer, hein, gente? Tchau, Um abraço aí tchau. para todos. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau.